Do Senhor Jesus, amém? Quem tem Bíblia aí, já tome posse dela. Se você pudesse colocar de pé, em reverência à palavra de Deus. É bom. Livro de Atos, capítulo de número 15, versículo 39. Eu sempre digo que alguns vão dizer que Atos é os Atos dos Apóstolos. Aí outros vão dizer que é os Atos do Espírito Santo. E eu aprendi isso uma vez e nunca mais esqueci. Eu gosto de falar que é os Atos para mudar os nossos atos. Então, é um livro que vai ensinar a igreja a ser igreja, a passar de fato as coisas que a igreja tem que passar. Nós vamos entrar aqui num tema hoje sobre resolvendo problemas. Eu acredito aqui que a grande maioria, se pudesse fugir de problemas, a gente fugiria de problemas. Quando o problema vem até nós, a nossa tendência é sempre retroceder frente ao problema. E nós vamos entender aqui como agir diante de problemas, tá? Então, nós vamos usar uma dinâmica assim. Eu vou te apresentar o contexto, vou te apresentar o problema e depois, dentro da Bíblia, qual foi a solução. O que é melhor a se fazer em alguns problemas que nós temos, tá? Livro de Atos, capítulo 15, versículo de número 39. Atos 15, verso 39. Alguém achou aí? Diga amém. Está dizendo assim, na tradução King James, vai falar, a palavra aqui vai usar conflito. Em algumas, vai usar contenda. Em outras, problemas, tá? Qualquer uma das três palavras que tiver aí na tua Bíblia é uma coisa só, tá? Não importa a tradução. O que importa é o que nós vamos mencionar aqui hoje sobre resolver problemas. Então, eu vou usar a conotação que eu vou pregar aqui hoje no tema, problemas, que está dizendo assim, ó. E tal problema houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado para os irmãos a graça de Deus. E passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Então chegou a Derbe e a Listra, e eis que ali estava um certo discípulo por nome de Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o seu pai era grego, porém dava bom testemunho. Amém? Fecha os teus olhos e vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai. Meu pedido, Senhor, mais uma vez é acerca da tua ajuda, porque, Senhor, eu conheço a minha pequenez, reconheço os meus limites e sei que só o Senhor é capaz, Pai, de nos ensinar a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ensina, Senhor, aqui nessa noite, para que possamos aprender mais uma partícula da tua sacrossanta palavra. Esse é o meu pedido, esta é a minha oração, e quem crê comigo diga amém. Toma os seus assentos, irmãos. E eu vou usar o telão aqui hoje. Se você puder apagar aí, viu, Everton? Pode apagar para a gente. E eu vou usar bastante o telão aqui, viu, Pedrinho? Para você me ajudar em alguns versículos aqui hoje. Meus irmãos, já foi falado aqui hoje sobre Atos dos Apóstolos, né? Sobre o nascimento do apostolado da igreja, sobre as missões. E o cerne desse livro aqui é as duas viagens missionárias de Paulo. O que nós precisamos entender é que Paulo, na primeira instância, ele não foi aceito para ser apóstolo e ficou durante um período de quase 16 anos, aguardando o tempo hábil para que ele pudesse cumprir o apostolado. E a Bíblia diz que quando ele começa, então, a cumprir a sua vida missionária, Paulo, ele nunca está sozinho.
Pelo contrário, Paulo está sempre próximo de alguém, sempre perto de alguém. Ele sempre tem alguém para lhe ajudar. E um dos grandes ícones que a gente vai encontrar nesse texto aqui do capítulo 15 é Barnabé. Não esquece esse nome, Barnabé. Para quem não sabe, Barnabé, ele tem tamanha importância como Paulo também tinha. Era um homem generoso, a Bíblia assim vai nos dizer, não tinha medo de missão, passou por grandes perseguições, por guerras, por lutas, e ambos, irmãos, foram criando uma história. Quando a gente entra no capítulo 15, já foi falado aqui sobre a perseguição da igreja, mas no capítulo 15 há uma preocupação em expandir o evangelho, em levar o evangelho para outras pessoas, principalmente aos gentios. Isso quem vai fazer é Paulo junto com Barnabé. Só que no capítulo 15 nasce um primeiro problema. Qual é o problema? O problema é que alguns irmãos que começaram a vir da Judéia, eles começaram a ver os judeus e os não-judeus a se aproximarem um do outro. Então, quem era judeu e quem não era judeu começou a ter comunhão, e a preocupação desses irmãos que vieram da Judéia era que aqueles que estavam vindo agora, que não eram judeus e não eram circuncidados, eles não poderiam ser considerados como crentes, como cristão. E a Bíblia vai dizer que esse problema, quando chega até Paulo, até Barnabé, eles vão levar até o concílio em Jerusalém, e lá em Jerusalém eles vão escrever uma carta chegando num consenso. Então o primeiro conflito aqui era a circuncisão, se deviam ou não deviam circuncidar. Aqui a gente vai ver três, pelo menos aqui, defendendo a circuncisão e outros defendendo a não circuncisão. Era um conflito da igreja. Aqui Pedro, quando vai tomar a palavra, Pedro vai dizer: gente, vocês têm que abrir o olho e ver que o Espírito Santo de Deus está se manifestando no meio dos judeus, mas ele também está se manifestando no meio dos gentios. Então nós não podemos rejeitar esse povo se Deus está se manifestando no meio deles. Tiago vai escrever: olha, esse povo tem que ser aceito, basta eles não se contaminarem com prostituição, não comerem carne sufocada e nem sangue de animal, e fazendo isso não precisa ser circuncidado. E isso vai criar um grande conflito entre judeus e não judeus. Então o texto já começa com um conflito, tá? Que na tradução original é problema, já começa com problema. Só que se a gente for lendo aqui o texto, a gente vai ver que isso gera um segundo problema, e um problema grande. Porque quando a carta do concílio em Jerusalém chega na mão de Paulo e de Barnabé, eles vão dizer o seguinte: olha, a gente precisa voltar nas igrejas que a gente andou e levar essa carta, para levar aos nossos irmãos a conclusão que Jerusalém chegou. A gente precisa mostrar para eles que há um concílio, que há um denominador comum, e a gente precisa então passar novamente nessas igrejas, para que não haja uma dissensão entre judeus e não judeus. E a Bíblia vai dizer então que Paulo e Barnabé, depois de terem feito a primeira viagem missionária, eles foram cada dia mais construindo uma amizade. E quando pegaram a carta, eles resolvem deixar os irmãos partirem, e eles ficam na Antioquia pregando e ensinando os irmãos que ficam ali. Em meio a isso, vai nos dizer o seguinte, que passado então os dias, Paulo diz o seguinte: Barnabé, nós temos que ir pessoalmente com essa carta na mão, e nós temos que visitar todas as igrejas que nós plantamos. Só que tinha um problema aqui. Quando Barnabé recebe o convite, vamos voltar para as igrejas, Barnabé vai dizer o seguinte: Paulo, eu vou, mas eu quero levar João Marcos junto conosco. E João Marcos, ele já tinha ido na primeira viagem missionária, mas ele tinha abandonado pela perseguição lá na Panfilha. Como ele abandonou, Paulo vai dizer: Barnabé, João Marcos, ele não é corajoso, não vai com a gente não.
Ele já voltou para trás na primeira missão. Como é que a gente vai levar ele agora? Então, ele não vai. E Barnabé começa a dizer: Paulo, ele tem que ir com a gente, Paulo. Você tem que dar uma outra oportunidade para ele. E Paulo está dizendo: não, ele não vai. Até que o problema, ele vai ser tão profundo, que eles tiveram que se separar. E aqui no Novo Testamento é a pior separação que a Bíblia vai descrever: a separação de Paulo e de Barnabé. E que tamanho de problema a igreja está enfrentando. Porque uma coisa é o que o pastor Fernandinho disse aqui: a igreja estar unida, unânime, ligada para enfrentar as perseguições. Mas o duro é quando o problema é no convívio da igreja. O duro é quando os próprios irmãos, os líderes da igreja, não estavam se entendendo. Aí o que acontece? Conflitos, que na tradução conflito é a mesma coisa do que problema. Eles começam a ter problemas de uma forma tão grande, que eles vão dizer: então a partir de agora, a gente não anda mais junto. Já que você quer levar João Marcos e eu não quero, você escolhe o teu caminho e eu vou para outro caminho. E ali, ambos vão cada um para um lado. Para Barnabé não ir sozinho, ele pega o seu primo, ele chama o seu primo, e talvez seja por isso que ele está tentando levar ele na segunda viagem missionária, porque eram primos os dois, e Barnabé fala: vamos comigo. E eles resolvem voltar para casa em Chipre. Agora Paulo, ele chama Silas, e eles vão visitar as igrejas com a carta do concílio de Jerusalém na mão. Quando eles saem, logo na primeira parada já encontram Timóteo, e ali tem um outro problema. A carta está dizendo: olha, não precisa circuncidar, a gente vai reconhecer, basta que Cristo se manifeste, porque a salvação não precisa de circuncisão, a salvação ela é pela graça. Mas quando eles se encontram com Timóteo, a Bíblia vai dizer que Timóteo tem um outro problema, porque a sua mãe é judia, mas o seu pai é grego. Então Paulo já tem que ir contra a carta de Jerusalém, e ele tem que circuncidar por causa dos judeus que ainda não estavam avisados. Então veja que Paulo, ele está lidando com problemas grandes para ganhar alma, para pregar o evangelho. Agora, o que me chama maior atenção aqui, e aqui eu quero começar a frisar com vocês algumas coisas aqui, e eu até anotei: o que é um conflito, irmãos? Conflito não é briga. Conflito é uma profunda falta de entendimento de ambas as partes. É quando você defende as suas teses e a outra pessoa defende as teses dela, e não há um consenso. Conflito é o choque de defesa de ideias. É isso que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer então que nesse conflito vai gerar uma separação. Problema, eu fui pegar a etimologia aqui para trazer para os irmãos. O que é um problema? É uma questão que traz transtornos. Transtorno é o quê? É quando você tem que sair do caminho. É quando você fica transtornado. Você estava indo bem numa caminhada, de repente você tem que sair da sua rota. Você tem que transtornar. Você vai para onde você não sabe mais para onde você está indo. Fica sem rumo. Então o que é um problema? É uma questão que traz transtornos, porém que exige um grande esforço para ser solucionado. E cá para nós, irmãos, eu vim trazer hoje o primeiro tipo de problema. É problema seríssimo que todos vocês vivem, se não viveu, vai viver. É o conflito em relacionamentos. Todos que estamos aqui passamos por isso, irmãos. Por que a Bíblia vai dizer, quando eu falo aqui de conflito, são duas ideias em choque, sim ou não? Duas ideias em choque. O que Paulo e Barnabé têm para se separar? Falta de acordo. Repete comigo: falta de acordo. Agora eu quero que você repete mais alto: falta de acordo gera separação. É isso aqui que está acontecendo.
não entram num denominador comum, não tem acordo. Não tendo acordo, eles se separam. E isso é em tudo, irmãos, nas nossas vidas. Hoje os casais preferem bater de frente do que entrar num comum acordo. Não, eu tenho as minhas razões. Não, mas eu tenho as minhas. Só que o interessante é que nem Barnabé e nem Paulo estavam errados. Porque de um lado Barnabé está dando uma oportunidade para quem errou, para quem desistiu. Do outro lado, Paulo está dizendo, não vou levar porque já fugiu uma vez e vai fugir de novo. É um desertor. Os dois têm razão, mas o problema aqui é que quando a razão fala mais alto, não há um consenso, não há um acordo, não há um denominador comum. Aí sabe o que Amós disse para o povo de Israel no capítulo 3 e versículo 3? Leia comigo aqui, capítulo 3 de Amós e versículo de número 3, se você quiser abrir a tua Bíblia, abra. Depois eu vou ler outro texto. Abra comigo aqui. Porventura andarão dois juntos, se não tiverem de comum acordo? Eu quero ir para a direita, mas a irmã Viviane quer ir para a esquerda. A pergunta é, porque aqui tem um ponto de interrogação: andarão dois juntos? Poxa, nós acabamos de casar, mas qual é a minha meta? Comprar um carro zero. Qual é a meta dela? Comprar a casa tão sonhada. Então ela junta, eu vou lá e passo a mão e vou colocando para o carro. E parece que às vezes um vai sempre cedendo. Pô, eu vou ceder. Então vai, compra o carro. Comprou o carro, passa pouco tempo, o carro já não é mais zero. Aí a gente quer sempre um mais zero, sempre um mais novo. Aí quem vai cedendo o tempo inteiro, chega uma hora que vira Paulo. Não é não e ponto final. Não é não e chega. Agora, não dá para mais andar junto nós dois. Eu não mudo a minha ideia, como você também não vai mudar a sua. E o que nós temos que tomar cuidado é que falta de acordo gera separação. Tem muita gente, irmãos, como Paulo, cabeça dura, mas tem muita gente como Barnabé, está sempre dando a segunda chance. Alguns não mudam pela segunda chance, e outros não mudam de birra, porque está lidando com alguém que é cabeça dura. Choque de ideias, choque de relacionamento. Já vou mostrar a solução do problema daqui a pouquinho. A gente vai entendendo aqui, lendo, quando Jesus olha para a igreja e fala assim: ei, vocês têm que entender uma coisa, eu e o Pai somos um, apenas um. Quando eles vão falar de casamento, ele disse: deixa pai e mãe, unir-se-á então a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Eu já vi pregadores pregar errado: casamento é 50% de casa. Mentira, não tem 50% de cada. Casamento é 100% de um só propósito, um só ideal, uma só meta. Se for 50% para cada lado, meu irmão, vai virar braço de ferro. Eu estou tratando de um assunto dentro da igreja, mas aqui tem muitas coisas para a gente aprender. O livro de 2 Timóteo vai nos mostrar a solução desse problema todo. E aqui eu quero já começar a dizer para você o seguinte: quanto tempo nós gastamos tentando manter por perto quem não vai ficar por perto, porque é fora do tempo? Quanto a gente gasta, quanto a gente sofre, quanto a gente fica se moendo para manter perto alguém que não vai ficar. E eu vou te mostrar o porquê que não vai ficar. Outra coisa, quanto que nós nos desgastamos porque não entendemos que há projetos futuros de Deus para pessoas que hoje estão próximas, mas que Deus amanhã vai levar para distante. E o quanto que a gente se desgasta por não entender isso. Se você ler o começo do texto, você vai ler sempre assim: Saulo, aliás, Barnabé e Saulo.
Barnabé e Saulo. Barnabé e Saulo. Aonde estava Barnabé, estava Saulo. Mas quando Saulo vai crescendo, vai mudando a tradução da Bíblia. E eu li isso e achei encantador hoje. Vai mudando a ponto de dizer assim: Paulo e Barnabé, Paulo e Barnabé. Começa em Barnabé e Saulo. Primeiro Barnabé, depois Saulo. Depois que Saulo se transforma em Paulo, muda para Paulo e Barnabé. Muda o negócio. Por quê? Porque quem está na frente hoje pode estar atrás amanhã. E quem está atrás hoje, amanhã pode estar na frente. Por quê? Porque relacionamento é ceder. Relacionamento é trocar as posições. Relacionamento é ter uma empatia, é se colocar no lugar. Poxa, hoje é ele, eu vou aplaudir, porque amanhã vai ser eu. E a maior dificuldade é a gente entender isso. Por isso que há conflitos. Por isso que há divergência de ideias. E a Bíblia vai nos dizer mais uma coisa aqui, que eu aprendi lendo isso aqui hoje. Que a ideia de Barnabé era tentar convencer Paulo de levar Marcos com eles. E cá para nós, irmão, a gente dá cada cabeçada tentando convencer alguém daquilo que não vão se convencer. Então olha para alguém e fala assim: o melhor é se calar. Barnabé perde tempo tentando convencer Paulo. Bobeira. Tem coisas que não é convencimento, é propósito. Poxa, Paulo aprendeu com Barnabé, Barnabé aprendeu com Paulo. Agora chegou o tempo de Deus mandar cada um para um lugar. Se tinha um campo missionário, agora tem dois. Porque todas as coisas cooperam para... Coopera para o quê, irmãos? Para o bem. Então não fica tentando perder tempo em convencer alguém, em ficar. Bobeira. Tem casamento que, poxa, eu estou casado há 20 anos, é verdade. Mas você ficou feliz 2 anos e tem 18 que você está tentando convencer a pessoa a mudar, a pessoa a melhorar, a pessoa a entrar de cabeça num casamento. Poxa, mas é muito tempo tentando convencer e pouco tempo vivendo de fato um propósito único. Vivendo um só foco, uma só razão, um só ideal. A igreja, se entender isso, é um só Senhor, um só mediador, uma só fé, um só Deus. É uma coisa só. É porque hoje nós estamos envolvidos em muitas coisas ao mesmo tempo. E o que o pastor Fernando disse, eu assino embaixo. Está faltando unidade, mas não é só na igreja. É na família. Tem esposa que não sabe quem é o marido. Por quê? Porque não tem diálogo. Dorme junto, acorda junto, vive junto, mas não sabe qual é o ideal. Você sabe qual é o sonho da sua esposa? Ou você, esposa, sabe qual é o sonho do teu marido? Vocês sabem para que vocês estão lutando? Porque a Bíblia diz que a corda com 2 dobras é mais difícil de se quebrar. Agora, duro, irmão, é aquele jogo de você puxa a corda de um lado e eu puxo do outro. Você puxa de um lado e eu puxo do outro. Ora eu cedo e ora eu puxo de volta de novo. E fica esse desgaste, essa perca de força que não está canalizada em nada. Olha para alguém e fala assim: não tenta convencer ninguém, porque tem porta que Deus fecha, porque tem não que é Deus quem fala, porque tem coisas e propósitos que é Deus quem separa, é Deus quem envia cada um para um lado. Pastor, isso não está na Bíblia não. Está sim. Abre comigo aí no capítulo de número 15. Abre aí, capítulo 15 de Atos. E capítulo 16. Capítulo 16, aliás. Abre aí.
Você quer ver como é que tem coisa que Deus não vai deixar acontecer? Capítulo de número 16, e eu vou ler o versículo 5. Quer ver? De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam tinha crescimento, sim ou não? Versículo 6, e passando pela Frígia, pela província da Galácia, eles foram impedidos. Diga para alguém assim, impedimento. E eu quero que você atente para isso, não foi o diabo que colocou impedimento na obra. Eles foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra de Deus. Isso aqui me indagou. Falei, o Espírito Santo proibir de pregar? Impedir de pregar? Aí eu fui entender o que Deus estava falando comigo. É que tem hora que Deus não quer você falando, tem hora que Deus quer você quieto aprendendo. Tem hora que Deus te impede de crescer. Tem hora que Deus te impede de evoluir. Tem hora que Deus repete a mesma lição, a mesma coisa. Por quê? Porque Deus não pode mudar de etapa. Deus não pode ir para a próxima fase. Por que não, pastor? Porque você não aprendeu ainda o que tinha que aprender. Então repete-se a fase de novo. Não vai embora, fica aqui. O Espírito impediu. E o negócio foi tanto impedimento, pastores, que Jesus, mesmo morto, impediu também em espírito. Isso aqui é profundo. Quer ver? Versículo de número 7. Versículo 7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Tem alguém que na tradução do versículo 7 está dizendo, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu? Quem aí levanta a mão? Levanta bem alto assim. O Espírito de Jesus não lhe permitiu. Jesus morto, ressuscitado, o Espírito dele teve que descer. Opa, parar. Porque a nossa vontade é sempre de avançar. Olha para alguém e fala assim, mas não adianta avançar se você está largando alguém para trás. Não adianta você querer avançar, ir à frente, ir adiante, e você está largando pessoas que te amam para trás. Não adianta. O Senhor está impedindo e está dizendo, olha, eu não vou dar o crescimento agora. Por que não? Eu preciso te segurar aqui, porque se você for, tem pessoas que você ama que está ficando para trás. Tem pessoas que te ajudou que está ficando para trás. Tem pessoas que ajudou você que está ficando para trás. Aí eu entendi lendo o texto. O Espírito Santo no versículo 6 e no versículo 7. O Espírito de Jesus parando Paulo, parando Silas e dizendo, para! Vocês estão preocupados em ganhar Bitínia, Mísia. Vocês estão preocupados em ganhar muita gente para todo lado. Ó, mas tem gente aí atrás que vocês não ganharam ainda. Vocês estão querendo ir, mas tem gente aí do lado de vocês precisando ser ganhadas. E por que a gente arruma tanto problema? Porque a gente só quer evoluir. A gente não quer parar. A gente não gosta de ser impedido. A gente não gosta que Deus feche porta. A gente odeia que Deus separe as coisas. A gente não gosta. Mas deixa eu continuar pregando aqui para você. Divergências sempre vai existir em qualquer tipo de relacionamento. Um escritor chamado Jansen escreveu o seguinte, ele pegou até base no versículo bíblico, onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas no meu nome, ali estarei presente. Jansen escreveu o seguinte, aonde estiver 2 ou mais pessoas, mesmo em nome de Cristo, ali haverá grandes conflitos. E essa é a maior verdade, irmãos. Porque eu tenho as minhas ideias. Porque eu tenho os meus pensamentos. Porque eu acho que devo dar oportunidade para quem não merece oportunidade. Mas tem aqueles que vai dizer o seguinte, não,
Já pisou na bola uma vez? Aqui eu não quero mais não. E isso vai causar o quê? Conflito, problema. Como é que eu resolvo o problema? Olha para alguém e fala assim: calado, obedecendo às diretrizes de Deus. Espera Deus falar, espera Deus brecar, espera Deus posicionar, espera. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, irmão, é querer resolver problema arrumando um outro problema. Isso não é legal. Como assim, pastor? Me explica melhor. Eu quero resolver problema me separando. Poxa, eu e a Viviane está discutindo o tempo inteiro. E não é porque é pastor que não passa também, irmãos. Tem fase que é difícil. Para qualquer relacionamento. Tem fase que dá choque, que dá conflito, que dá problema. Na tradução original, traz contendas. Aí o que Deus faz? Para os dois. Entra num comum acordo. Quando entrarem num comum acordo, aí vocês vão prosseguir. Tem muita gente parada porque Deus brecou, porque Deus parou, porque Deus está impedindo, porque o Espírito de Jesus está dizendo: calma, você está pensando em avançar, mas tem gente que vai ficar para trás se você for. E não é assim que resolve problema. Diga bem alto comigo assim: não se resolve problema largando tudo para trás. Não é assim que se resolve. A gente tem que entender aqui, olha só, versículo 37 ao 39. Ambos, eles haviam construído uma história juntos, mas era momento deles seguirem cada um o seu caminho. E o Senhor acabou levando eles, cada um para o seu caminho. E a gente vai entender o que aqui? Que a nossa vida não pode estar atrelada a ninguém. Isso aqui é uma verdade. O seu chamado não pode estar atrelado a ninguém. Eu vou na igreja se o pastor tiver. Eu gosto daquela igreja porque o pastor está lá. Eu oro e canto e glorifico porque o meu marido vai na igreja. Não pode estar atrelado, tá? Por que não pode? Porque quem morreu na cruz por você foi o Senhor Jesus. Foi Jesus quem entrou na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. É Jesus que entra onde você está. Então Paulo está se achando cara porque está crescendo. E Barnabé está se sentindo: poxa, eu fui uma escada. Quando precisou eu estava aqui. E agora cada um foi para um lado e eu estou parado em casa. E Deus está dizendo: para e vai cada um para um lado. Barnabé, você não depende de Paulo. Paulo, você não depende de Barnabé. E você quer ouvir uma notícia boa? O reino de Deus ganhou até com essa separação. Porque em vez de ter um campo missionário, se abriu dois. Tem conflitos que é Deus que causa ele. Pastor, me explica melhor isso. Explico. E já te digo uma frase aqui: cuidado, irmão, para não ficar tentando juntar o que Deus separou. Cuidado com isso. Você vai para onde, Ló? Eu vou para Sodoma e Gomorra. E eu estou indo então para onde você não for. E a pergunta é: Abraão deixou de amar Ló? Sim ou não? Não deixou. No entanto, que ele entrou numa guerra por causa de Ló, que era o seu sobrinho. Quando a guerra estava travada, ele foi lá. Ele intercedeu, ele entrou na frente e fala: Deus, não mata não. Meu sobrinho está lá. Perdoa Sodoma e Gomorra. Se tiver um justo lá, eu perdoo, Abraão. E ele foi perguntando a Deus, entrando em oração, em intercessão. Então eu entendo que Abraão não deixou de amar Ló. Mas quando a gente lê o texto, a gente vai entender que ele entrou na guerra para defender Ló, mas ele não trouxe Ló de volta para o seu convívio. Entre na guerra por quem você ama, mas não fica tentando trazer para o seu convívio aqueles que Deus levou para longe. Porque o perigo é a gente ficar nostálgico e vivendo de passado. Eu não cheguei aqui sozinho, mas eu também não caí de paraquedas. Eu tive pastores excelentes
que acertaram, que erraram, que me ajudaram, ora me atrapalharam, mas tudo serviu para eu estar aqui hoje. O reino de Deus continua de um lado e Deus abriu um outro lado para que o reino de Deus tenha continuidade. E isso aqui, irmãos, é o que a gente precisa entender. Pô, pastor, então você está dizendo que se precisar entrar numa guerra pelos seus ex-pastores, você entra? Claro que eu entro, sem sombra de dúvida nenhuma. Agora, você quer de volta ao convívio? Não quero. Por quê? Porque passou o tempo. O que eu tinha que aprender, eu aprendi. O que Deus me usou para ensinar já foi usado. Então o tempo passou, o leque se abriu, a bifurcação se abriu, o propósito mudou, a chave mudou. E a gente tem que entender isso. Estou usando a minha vida ministerial para falar da sua vida, porque tem pessoas que não esquecem o passado. Tem pessoas que não desligam do que aconteceu há 20 anos atrás, aí fica vivendo um baita de um problemão, porque fica até orando para Deus trazer de volta, para Deus restaurar o que Deus não vai restaurar. Deus já levantou um João Marcos para andar com Barnabé, e Deus preparou um Silas e um Timóteo para estar junto com Paulo, e obra que continua. Diga para alguém, a obra não para. E qual é o cerne? A obra de Deus. Qual é o foco principal? A obra de Deus. Entenda isso, irmãos. Tem problema que a gente caça com a mão. Aí Deus levou embora. Aí a gente fica dando indiretinha. Você não sabe o que você perdeu. Esses dias eu vi uma psicóloga dizendo assim: os mercados lucram milhões por um sentimento chamado inveja e competição. Aí eu fui ler a matéria de tão chamativo que era a epígrafe. Aí sabe o que dizia lá? Que 70% das coisas que mulheres compram hoje é para competir com ex-amigas. A maioria das pessoas homens que compram carrões, é para falar para os ex-amigos que ele está bem. Olha o que você perdeu. Olha onde era para você estar. Essa psicóloga dizia que grandes empresários, quando perde grandes líderes, tem a tendência de quebrar. Por quê? Porque ele quer mostrar para os antigos líderes que ele é suficiente. Aí ele vai fazer uma reforma na empresa, Henrique. Aí ele vai contratar pessoas melhores. Aí vai fazer um monte de coisa para mostrar para o antigo líder que estava lá: ó, você saiu daqui e não sentiu falta nenhuma. Claro que sentiu, irmãos. Poxa, tem história junto, tem vida junto, tem coisas lá atrás que não vai ser esquecida. Mas eu tenho que entender que a vida toma um rumo, e vida que segue, vida que anda. Daqui a alguns dias eu vou anunciar aqui para os irmãos sobre 2 casais que se desligaram do ministério. Domingo, um deles falou assim: poxa, pastor, eu fiquei sentido, porque eu falei que ia no último dia na Santa Ceia e nem lá o senhor apareceu. Eu não gostei disso não, me mandou um áudio. E na hora eu falei assim: poxa, varão, aí é judiar demais de mim, né? Você está há 4, 5 meses se preparando para sair, orando, pedindo confirmação. Tem 4, 5 meses que o seu coração, da sua esposa, já está se preparando para sair. Aí de repente numa semana você fala: estou saindo, e na outra você quer que eu vou lá e abraço vocês e vai com Deus. Poxa, varão, eu estou tristão, eu estou arrebentado, eu gosto demais de vocês, rapaz. O que está indo é filho. Aí ele mandou um áudio e falou: pô, pastor, você me fez chorar, eu precisava entender isso, e eu não tinha entendido isso ainda. Eu falei: não é fuga não, varão. Pô, eu sei o que eu estou passando com a despedida. O cortar do cordão umbilical, você amadureceu 3, 4 meses, foi o que você me falou, mas eu ainda estou amadurecendo. Deixa eu maturar essa ideia primeiro. Ah, mas eu queria que você orasse por mim. Eu falei assim: eu não preciso orar por você não, varão.
Porque todas as vezes que Deus olhar para o meu coração, Deus vai olhar aqui dentro. E mesmo que a minha boca às vezes fala lá, foi embora, e não, pode falar o que for, meu coração aqui dentro sabe. Você nasceu debaixo das minhas entranhas. Só que a história findou. E essa maturidade é difícil da gente alcançar, igreja. Tem maridos aqui que foram embora. E a irmã não vive mais, ó. Perdeu a vida. Acabou o casamento, acabou a vida junto. Por quê? Porque não prosseguiu. Não foi adiante. Olha para alguém e fala assim: Deus tem um propósito. Até nos impedimentos, até nas portas fechadas. Tudo Deus tem um propósito. Eles se amavam, mas se separaram. Eles se amavam, mas eles tiveram que se afastar. Não era por algo pessoal, mas era por um propósito divino. Era pelo que Deus estava escrevendo, era pelo que Deus estava falando. Se for preciso entrar na guerra, entre. Se for preciso defender, defenda. Se for preciso entrar na frente para tomar flechada, entra na frente e defenda. Interceda, ame, mas não perca tempo tentando trazer para trás. É bobeira. Para me encerrar aqui, concluir, Paulo e Barnabé brigaram, se separaram, mas até com isso o reino de Deus ganhou. Barnabé e Paulo brigaram por um motivo, porque não queriam a companhia de João Marcos com eles. Mas eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 11. Um dia eu vou vir pregar para vocês aqui a virada de página de João Marcos. Esse camarada é fantástico. Ele não abriu a boca nem um minuto para falar a Paulo ou para convencer Paulo o porquê que Paulo não estava lá, o porquê que Paulo não o aceitou. Olha o que diz aqui, 2 Timóteo 4 e 11. Paulo é quem está dizendo isso aqui, ó. Paulo, só Lucas está comigo. Toma Marcos, traze-o contigo, porque me é útil para o meu ministério. Sabe quando que Paulo está escrevendo isso? Na sua última prisão, prestes a morrer. O tempo passou, Paulo ficou sozinho. Ele mesmo está dizendo: só Lucas ficou comigo, mais ninguém. Só o médico cuidando de mim enfermo. Aí ele se lembra, sabe de quem? De quem ele rejeitou lá atrás. Ó, traga Marcos, toma ele, traze-o contigo. Ele é muito útil para mim no meu ministério. Olha para alguém e fala assim: você não precisa de holofotes, nem de propaganda, nem de outdoor. Fala assim: quando chegar a hora, Deus apresenta a sua utilidade para o reino dele. Quando chegar a hora, Deus vai te mostrar, Deus vai te apresentar. Quando chegar a hora, irmão, Deus vai te fazer lembrar. Esse é um ponto. O outro ponto é um adendo. Cuidado para não ser como Paulo, que rejeita quando está bem, mas que se lembra quando está mal. Fique essa lição para o teu coração. Quando se está bem, a gente tem a tendência de pisar. Quando está mal, a gente tem a tendência de tentar trazer para perto. E a gente não pode ter essa tendência. Paulo amadurece, e quando ele amadureceu, ele entendeu: poxa, aquele caboquinho lá tem utilidade. Sabe quem era João Marcos? Ele era filho daquela mulher que tinha uma igrejinha, que quando a igreja estava passando por perseguição, a irmã Maria fazia cultos na casa dela, e essa Maria era mãe de João Marcos, o que escreveu um dos evangelhos para nós. Mesmo não tendo vivido na época de Cristo,
É um dos evangelhos sinóticos aqui hoje. Mas o mais interessante é que ele enfrentou um grande problema e não abriu a boca para te justificar. Quem nos justifica é Deus. Se cala e aguarda o tempo. Quem te justifica é Deus. Olha para alguém e fala assim: a hora que Deus fizer sentir saudade, Ele te chama para trás. Espere o tempo que tiver que esperar. Uma hora da saudade, uma hora da lembrança, uma hora vem recordações. E é exatamente isso que faz a gente querer trazer de volta que se foi um dia. Se coloca sobre os teus pés. Há pessoas que vão caminhar com você por longos caminhos, mas há pessoas que vão caminhar só alguns passos. Há pessoas que vão estar em muitas páginas da sua vida, em muitas mesmo. Outras vão estar presentes só em alguns capítulos. Tem pessoas que vai estar no portão da sua vida o tempo inteiro, mas não vai entrar na sala e nem sentar na mesa. Não tenha isso por mal, como um problema de conflito. Tenha isso como um propósito de Deus. Deus não junta pessoas, Deus junta propósitos. Fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, Pai, eu quero te pedir que o Senhor nos ajude